Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as noites das terças-feiras, aqui na Rede Século XXI, para refletir assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Mais uma vez, um argumento a respeito de Jesus Cristo. Esse é importante, com devido respeito aos demais, mas porque toca muito a minha, a sua, a nossa vida. Trataremos hoje da providência de Cristo. É um tema central para os judeus e também para os cristãos. Essa qualidade de Deus, o que significa providência. Providência é o cuidado que Deus tem com tudo aquilo que Ele faz. O providente é o Criador. O Criador, ao criar, já demonstra sua providência, providência que, por outro lado, continua após o ato da criação. Nas criaturas irracionais, Deus coloca leis nelas, de sorte que elas se regem por essas leis. E nessas leis, Deus manifesta o seu cuidado por elas. As plantas têm regras, têm leis que as regem. Essas leis vieram de Deus. Todo o processo que vai desde o seu despertar, a germinação, o crescimento, o aparecimento do caule, das folhas, dos frutos, depois o envelhecimento, antes a reprodução. Idem para todos os animais, cada um com sua característica, com a sua forma de se alimentar, de se reproduzir, de se defender. As criaturas também inanimadas, as criaturas do mundo vegetal, do mundo mineral, do mundo animal, e as criaturas que Deus fez à sua imagem e semelhança, o homem. As criaturas angélicas são uma realidade à parte. Trataremos bem pouco delas nesse programa, porque ambas, sejam os anjos decaídos, se regem pelo simples fato de serem criaturas, mas estão empedernidos no seu pecado, não se arrependerão jamais. Desejam praticar o mal a Deus e a sua obra enquanto houver possibilidade. Já os anjos bons não podem pecar, contemplam Deus face a face, participam da visão beatífica e colaboram com a providência de Deus, cuidando particularmente das criaturas humanas. O texto clássico da providência nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Jesus aqui critica determinados tipos de preocupações, que são preocupações desnecessárias, descabidas, que às vezes revelam um certo paganismo, ou pelo menos uma certa desconfiança do poder de Deus, do cuidado de Deus. Quando você sai do limite da sua competência, da sua condição de criatura e passa a desejar, a buscar sofregamente garantir antecipadamente aquilo que não pode ser garantido, aquilo que não pode ser obtido, que não pode chegar ao limite do homem e dizer, eu já tenho posse disso. O homem é um ser limitado e dentre os limites do homem nós temos o futuro. O futuro não nos cabe, o futuro não conhecemos. O futuro nós podemos prever alguma coisa que vai acontecer dele com uma certa probabilidade de certeza ou grande probabilidade. Algumas coisas a gente pode dizer vão acontecer, isso, aquilo e aquilo outro amanhã. Aquilo vai acontecer depois de amanhã. É certo que depois e depois de amanhã vai acontecer alguma coisa. Mas muito da nossa vida não podemos enquadrar nesse desejo, nesse afã, nessa reflexão, nesse pensamento. Já vamos então a Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu,
Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mas que sabedoria impressionante! Nosso Senhor aqui joga, por assim dizer, no bom sentido, por favor, com os verbos no futuro e no presente. Há determinadas realidades, sim, que vão acontecer no futuro, mas elas são, de certa forma, consequência do presente que estamos a viver. E eu diria, do conjunto de atitudes que já integram o passado de nossa vida. Elas projetam, por assim dizer, para o futuro muito daquilo que pode redundar na obtenção, na conquista, na compra, ou seja lá do que for, que é objeto da preocupação dos pagãos. Raciocinemos aqui o seguinte: vejam, alguém poderia dizer: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Isso não é uma preocupação legítima? Não, não é uma preocupação legítima. Raciocine simplesmente assim: o que comeremos? Bem, quem garante a você que depois de amanhã você vai comer? Essa é a primeira pergunta. Você já está preocupado com um futuro que você nem sabe se vai desfrutar dele. Mas tem outra coisa pior. Pior, digo, no sentido de grave, de contraditório para uma pessoa que pensa assim. O que comeremos? A comida que chega à sua mesa, na sua opinião, chega de graça? Não, a não ser que você viva às custas dos outros. Mas se você trabalha, você sabe que no final do mês ou em alguma época do mês você precisa fazer mercado, você precisa ir à feira, você precisa fazer suas compras. E sem dinheiro você não faz isso, não consegue isso, a não ser que alguém lhe ajude ou você peça emprestado. Ora, a comida é, de certa forma, o ponto de chegada. A comida precisa de dinheiro, dinheiro precisa trabalho, trabalho precisa saúde, precisa também coragem, precisa temor a Deus, uma série de disposições físicas e espirituais. Você não acha que está colocando o carro na frente dos bois? Trabalhe agora, rapaz. Estude agora, se prepare agora, construa o seu futuro fazendo bem, vivendo bem o presente. Reparem a inutilidade dessas perguntas. O que comeremos, o que beberemos, o que nós vestiremos? Ainda que fosse o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou vestir hoje, isso seria um absurdo. Quanto mais o verbo no futuro. Jesus, então, passa uma rasteira muito bem passada, porque ele pede, tanto é que no Pai Nosso, olha o freio de Jesus a respeito da providência divina no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Jesus nem nos autoriza a pedir que o pão nosso de cada dia ele nos dê um mês de antecedência, ou deixe passar e só nos dê 2 semanas depois, quando a barriga está roncando. É um convite à providência divina, para que você não se aflija com amanhã. Amanhã você rezará o Pai Nosso de novo.
e vai pedir amanhã o pão para amanhã, dado apenas amanhã. O pão nosso de cada dia, hoje aqui é sexta-feira. Quando rezamos o Pai Nosso, rezamos para pedir o pão da sexta-feira, que é hoje, de cada dia. Nem me deu o pão da quinta, nem me deu o pão do sábado. Eu estou pedindo o pão de hoje. Para que eu recebendo... Vocês imaginem, se nós já recebêssemos o pão do mês inteiro, a feira do mês inteiro, o dinheiro do mês inteiro, digam quem era que rezaria o Pai Nosso. Você compreendeu? O freio que nosso Senhor Jesus Cristo coloca no Pai Nosso tem relação completa com o texto clássico sobre a providência que acabamos de ler e de começar a explicar. Mas tem mais, por favor. Tem uma riqueza tremenda ainda nesse texto que será explorada no próximo bloco. Daqui a pouco a gente retoma esse argumento. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco, nosso programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Providência de Cristo. O texto de abertura do nosso encontro, da nossa reflexão sobre esse importante argumento é o clássico, são as clássicas palavras de Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Quando Jesus critica aqueles que se afligem perguntando que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, ele diz uma coisa curiosa, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ou seja, eles não têm a dimensão de eternidade, não têm a dimensão de Deus, não têm a dimensão de providência. Para eles, o futuro depende apenas deles. Nós, cristãos, não temos o direito de pensar assim. O futuro a Deus pertence é uma frase que tem profundo sentido bíblico. O futuro a Deus pertence, mas a nós pertence o futuro. Sabe como é que o futuro nos pertence? Vivendo bem o presente. Pronto. Vivendo bem o presente. Nós estamos, de certa forma, contribuindo com a providência divina para que o futuro seja, digamos assim, garantido. E temos vários exemplos. Aquele que estuda agora, para mais para frente, sem saber quando vai passar no Enem, quando vai se formar, em que curso vai se formar, o que virá depois da formatura, se vai passar no teste da OAB, se vai fazer residência, se formar em medicina, se vai fazer isso ou aquilo outro, quem vai ajudá-lo, quais serão os seus primeiros anos, etc. Não importa. Ele não pode mensurar, ele não pode antecipar, ele não pode garantir pouquíssimo, só pode garantir pouquíssima coisa a respeito do futuro tão desconhecido, que reserva tantas surpresas boas e também desafiadoras na longa estrada da vida. Tem determinadas coisas que não podem ocupar o nosso tempo, e uma delas é essa: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, como vai ser a minha velhice, quem vai cuidar de mim quando eu tiver 80 anos? Oh, meu Deus! Minha senhora, a senhora tem coisas mais importantes para fazer? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso? O que é que Jesus pede aqui e agora? O reino de Deus e sua justiça. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, São Paulo diz: o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é uma realidade que comporta a soberania de Cristo como Rei na minha vida. Portanto, é uma condição de subordinação, uma condição de servidão, no bom sentido, eis aqui a serva do Senhor, aqui e agora, viver o momento presente fazendo da minha vida uma extensão, uma manifestação, uma explicitação do reino de Deus. Cristo reina na minha vida
E por isso eu demonstro, pela obediência à sua palavra, pela fidelidade à sua lei, pela busca de aproveitar bem o meu tempo na obediência a Ele. Isso já é o reino de Deus. E a justiça dele, o que significa? O justo perante Deus é aquele que dá a Deus o que é dele. Aliás, essas palavras não são minhas, são do próprio Jesus. Dai a Deus o que é de Deus. Esse é o justo. Dai a César o que é de César, sim, o respeito à legislação dos homens, às normas que regem a sociedade, as normas civis, as normas, violá-las equivale a desobedecer a Deus, quando essas leis não são contrárias a Deus Todo-Poderoso. Pois bem, e tudo mais será dado em acréscimo, exemplificando de uma forma bem mastigadinha. Aquele que está preocupado em garantir e antecipar o futuro para si, para os seus filhos, para os seus netos, etc. Não, eu vou viver agora, trabalhando naquilo que me compete, desempenhando a missão que Deus me deu, realizando as tarefas, os compromissos que as pessoas me deram em razão da minha obrigação, do meu dever, da minha responsabilidade, ali onde Deus me colocou, naquele ambiente de trabalho, naquela escola, naquela paróquia, naquela comunidade de fé. Bem, e deixemos que Deus Todo-Poderoso cuide do resto, tudo mais será dado em acréscimo. Santo Agostinho faz uma pontuação muito bonita comentando esse versículo. Eu recomendo a leitura de uma obra dele chamada O Sermão da Montanha. Ele comenta os capítulos 5, 6 e 7, que são a síntese do Sermão da Montanha de Nosso Senhor. E ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. A pergunta que ele faz é, buscar em primeiro lugar. Esse primeiro lugar é cronológico ou é estimativo? Ele responde, não é cronológico, é estimativo. Eu vou explicar qual é a diferença. Sentido cronológico. Não, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E depois eu vou cuidar da minha esposa, depois eu vou cuidar disso, depois eu vou pagar minhas dívidas, depois eu vou honrar meus compromissos, etc. Mas primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois vem as outras coisas, porque Deus está em primeiro lugar. Não é assim que encara Santo Agostinho essa frase de Jesus. Como é que ele encara? Estimativo. Isto é, em qualquer atividade da sua vida, você está aqui diante de um computador, tá certo? Está digitando, está no seu trabalho. Muito bem. E aí você recebe consultas, você recebe um e-mail, você está dialogando, seja pela internet, uma videoconferência, ou com uma pessoa conversando com você numa reunião, numa palestra, numa reunião de trabalho. Primeiro, no diálogo com essa pessoa, o reino de Deus. A pessoa começa a provocar você e você, primeiro lugar, eu tenho que respeitar essa pessoa, eu não posso pagar o mal com o mal, eu não posso entrar na onda dessa pessoa. Estou aqui nessa reunião, de repente uma pessoa faz uma proposta indecente. Nessa reunião eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Isto é, primeiro os princípios que norteiam a minha fé. Primeiro, a moralidade que eu recebi dos meus pais, da minha infância, da minha paróquia, da minha formação cristã nos primeiros anos da minha vida. E primeiro, os mandamentos. A pessoa está propondo aqui que eu faça um documento que não é correto, que eu assine uma coisa que não é verdadeira, que não aconteceu, que eu aumente aqui os valores, que eu diga que o preço foi esse, quando na verdade foi bem menos. Então, primeiro, o reino de Deus. Digo para mim mesmo, não. Primeiro, minha honra. Primeiro, minha formação cristã. Primeiro, minha consciência diante de Deus. O resto vai ser dado em acréscimo. É claro que isso às vezes causa um drama tremendo para a pessoa, porque quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e você diz, não digo, não faço, não entro na jogada, não me submeto, não me enquadro nesse esquema, a rebordosa pode vir, a vingança também pode acontecer. Bem,
Importa obedecer antes a Deus do que aos homens, é um princípio de São Pedro e de São João nos Atos dos Apóstolos. Ficou claro aqui o que significa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? O resto vem depois. Sim, porque se você subverte, deixa o reino de Deus para lá em segundo lugar, aí sim, o que passa a valer para você é o seu emprego, é a sua posição, são as benesses que você vai receber, é o tapinha nas costas que você vai receber. E talvez até a gorjeta, a propina ou um posto melhor, mas o risco, às vezes, é perigosíssimo. Isso pode chafurdar você, pode mergulhar você numa situação irreversível, porque você pode estar se complicando, você pode estar se tornando cúmplice, você pode estar se comprometendo, você pode estar entrando num esquema e isso pode trazer dramas, problemas, dificuldades para você e não só para você, dificilmente nós nos estragamos sozinhos, sempre trazemos sofrimento para outras pessoas que dependem de nós, que nos amam, que nos estimam, etc. Buscai primeiro o reino de Deus. Já expliquei o que é, e sua justiça. Preocupe-se com isso no desempenho de suas missões, no seu dia a dia, no relacionamento com quem quer que seja. Tudo vai ser dado em acréscimo. Essas preocupações próprias do dia de amanhã, deixe que o dia de amanhã chegue. Construa-o, por assim dizer. O dia de amanhã não está ainda totalmente construído para você. Ou você pode estar construindo uma barreira, ou construindo um abismo, ou cavando um buraco. Amanhã, se você não viver bem, isto é, na graça de Deus, segundo os ditames do reino, hoje. Já terminando o segundo bloco, não saia daí, avançaremos 2 blocos sobre Mateus capítulo 6. O terceiro vai ser uma série de 7 versículos de vários textos da Escritura sobre essa realidade. O cuidado que Deus tem conosco, preocupando-nos com isto, o reino de Deus e sua justiça, Deus cuida do resto. Seja o resto como consequência de um bem viver hoje, seja também pela condução, a concessão do cuidado misterioso de Deus para nós, que vai a conta-gotas e às vezes com uma enxurrada de bênçãos nos presenteando. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Providência de Cristo. Eu quero recordar a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Agora nós vamos a uma investigação rápida nos textos do Novo Testamento, além dos Evangelhos, sobre a providência divina. O clássico texto Romanos capítulo 8, versículo 28, não pode deixar de ser citado. Ei-lo, pode ler comigo, por favor, devagar? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios misteriosos de Deus. O concurso em tudo, todas as coisas concorrem para o bem. Todas, nem o mal escapa. O mal moral nunca foi querido por Deus, nem o de Judas, nem o de nenhuma outra pessoa. Quando o ser humano peca porque Deus permite que ele abuse da sua capacidade de decidir. Abuse da sua capacidade de pensar o mal e de fazer o mal, de dizer o mal ou deixar de fazer o bem. Apesar disso, por caminhos desconhecidos para nós, pelos insondáveis desígnios do Senhor, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma frase do Antigo Testamento me toca muito.
A frase de José do Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos que o odiavam, queriam matá-lo, tinham inveja dele. Primeiro, maquinaram a morte. O bom senso de um convenceu, se é que se pode falar de bom senso, de jogá-lo numa cisterna. E o bom senso do outro, se é que se pode falar disso, conseguiu convencer os demais a tirá-lo da cisterna e a vendê-lo como mercadoria para o Egito, como escravo. Nós sabemos do que aconteceu depois, vendido como escravo, foi vítima do assédio da sua patroa, que queria fazer sexo com ele a todo custo. Como ele não quis, ela maquinou contra ele, passou 2 anos na prisão, depois veio a se tornar como intérprete do sonho do faraó, o grão-vizir do Egito, e veio uma grande seca sobre Israel, e o velho Jacó, pai de José e dos demais, mandou que os seus filhos fossem comprar mantimentos no Egito, e é nessa ocasião que José se dá a conhecer, perdoa os seus irmãos. Depois o pai morre porque de idade avançada, ele mandou buscar toda a família para morar no Egito. No finalzinho do livro do Gênesis, os irmãos, depois da morte do pai, perguntam a ele: somos teus escravos. Será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? José responde: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. É talvez a frase do Antigo Testamento a respeito da providência que mais me impressiona. Eles tiveram a intenção de fazer o mal para José. E Deus tirou dessa intenção e da maldade, da malvadeza que eles perpetraram, um bem maior. É um mistério que nós precisamos professar. A providência de Deus, ela é tão impressionantemente grande que é capaz de um mal tirar um bem maior mais para frente. Filipenses capítulo 4, versículos de 18 a 19. Aqui é São Paulo, que durante sua vida de pregador do Evangelho não tinha nada, mas também nunca lhe faltou nada. Vejam o que ele diz: recebi tudo e em abundância. Estou bem provido depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta. Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com agrado. Em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. Impressionante São Paulo aqui. Vocês foram generosos comigo, não permitiram que me faltasse nada, pois Deus vai cuidar para que não falte nada para vocês. Aliás, tem um outro texto dele, na 2 aos Coríntios, capítulo 9, que é uma prova fantástica de que Deus nunca permite que falte nada à pessoa generosa. Seja generoso, seja bondoso com as pessoas, nunca vai lhe faltar nada. Quer a prova? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Provo que todas as pessoas que são generosas, nunca lhes falta nada, e mais, elas têm mais do que o necessário. Tudo isso por quê? Porque são generosas, porque dão sem constrangimento, porque dão com alegria. Aplique isso na sua vida, faça a experiência. Não falta o necessário e você ainda tem em abundância. Tem mais do que você precisa. Sabe o que é isso? O dedo da providência. Hebreus capítulo 13, versículos de 5 a 6.
vivei sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro, nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? O avaro é desprezado por Deus. Deus vira as costas para ele, porque o avaro já tem o seu Deus, aquilo que ele possui, e que o leva a se fechar, a exemplo do rico da parábola de Lázaro e do rico Epulão. Não te deixarei, nem te desampararei. Na 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 7, agora é o primeiro Papa: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, eu não quero me preocupar com o amanhã e com o depois de amanhã, porque vós proibistes isto, mas eu apresento essa preocupação para vós. Cuida, Senhor, do futuro do meu filho, do meu esposo, da minha casa, do meu negócio, da minha atividade, da minha saúde, dessa enfermidade, o que não significa dizer desleixar da obrigação de fazer o que estiver ao seu alcance, hoje, aqui e agora, para colaborar com a providência divina. Se se trata de enfermidade, trate de consultar o médico. Se se trata de tomar os remédios, trate de obedecer às prescrições médicas. Se se trata de evitar determinados alimentos, trate de cumprir aquilo que o médico determinou. Se se trata de arregaçar as mangas, de tomar decisões, de ligação, de fazer uma viagem, de resolver abacaxi, de ligar, de ir a uma determinada instituição pública, de entrar em acordo com aquela pessoa, de renegociar a dívida, seja lá o que for, o momento presente, o que está ao seu alcance, faça também a sua parte. Santo Inácio de Loyola, frase que me toca profundamente: trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Talvez o salmo mais bonito e que toca mais diretamente a providência divina é o Salmo 22. Quem não conhece o Salmo do Bom Pastor, que diz: nada me faltará. Vamos a apenas 4 versículos desse Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as minhas forças, as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, não temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Quem não conhece esse salmo, esse é um hino de confiança, de entrega e de abandono à providência divina. Recite-o sempre, quando o assunto for o futuro, quando o assunto for dificuldades que você acha que não vão ter um bom termo, que não vão chegar a um bom termo. E termino citando Isaías 41, de 8 a 10. Tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Se você está assistindo pela internet, peço a você que deixe o seu like neste vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado de nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Confie abundantemente na divina providência. Os textos que eu escolhi são propícios para você rezar. Um grande abraço.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o último bloco do nosso encontro Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Providência de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Agora vamos às perguntas, como sempre desconhecidas para mim até este momento. É o Caio que recebe as perguntas e faz uma triagem e ele é que seleciona. Só temos 10 minutos e 30 segundos para responder as perguntas. Lamento não poder atender a todas. Vamos então logo para as perguntas. Agora eu vou para o paredão. Primeira pergunta. O desconfiar da providência de Deus, ou seja, não confiar na providência é pecado? Negar a Deus ou somente uma ausência de relacionamento com Ele? Não confiar na providência de Deus é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não deixa de ser uma espécie de dúvida indevida no poder de Deus, no cuidado de Deus. Será que Ele vai ajudar? Será que Ele pode? Será que... Quando você desconfia do cuidado de Deus, você está desconfiando do próprio Deus, porque as virtudes de Deus, as qualidades de Deus, elas não diferem do próprio Deus. E não se pode desconfiar de Deus. É um pecado. Claro, a gravidade desse pecado vai depender de tantas realidades, da formação que a pessoa teve, dos sinais que Deus já tem manifestado na vida dela, também da gravidade do problema, da sua falta de oração, etc. Cada caso precisa ser inserido. Com toda certeza temos aí pelo menos um pecado. A gravidade do pecado vai depender do grau de formação, do contexto, da situação que a pessoa está vivendo, mas nada, absolutamente nada justifica você desconfiar da providência divina. Vamos então agora à próxima pergunta. Não se preocupar com o futuro não pode criar uma geração que não faça nada hoje com o pretexto de que Deus proverá? Sim, se você não levar em conta o que Jesus disse. Jesus não disse, vocês não se preocupem com amanhã, mas cruzem os braços e fiquem feitos vagabundos. Jesus não disse isso. Jesus nos deu uma tarefa para o presente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, se preocupe agora, ocupe o seu tempo agora com o reino de Deus e com sua justiça. Então, Jesus aqui não está dizendo, deixe que Deus Todo-Poderoso cuide de tudo, você passe o dia a coçar a barriga, a assistir televisão e a dedilhar o celular e com o controle remoto no seu televisor. Não, Jesus não disse isso. Buscai primeiro o reino de Deus, isto é, a obrigação de vocês, a tarefa de vocês, da qual eu não abro mão, vocês façam a parte de vocês. E deixe que Deus cuide do resto. Isso vai ser dado em acréscimo. Portanto, no texto, Jesus não dá brecha para que ninguém diga, não se preocupe com nada do futuro, nem com o presente. Jesus não disse isso. O futuro é, de certa forma, o termo, a consequência, o corolário daquilo que você está fazendo hoje. Compete a você o reino de Deus e sua justiça. Busque em primeiro lugar isso e reino de Deus e sua justiça, com tudo aquilo que eu já expliquei nos blocos anteriores. O texto não dá brecha para a vadiagem. O texto não dá nenhum centímetro para a vagabundagem, para a negligência, para a preguiça, para ficar coçando o umbigo com o dedo. Terceira pergunta, como olhar a ansiedade à luz desse tema? Pronto! A ansiedade se deve exatamente ao olhar para o futuro, achando que Deus não cuida dele, que Deus não tem as chaves da história, que Deus não está conduzindo os acontecimentos. Eu diria que essa ansiedade, ela é
consequência da falta de confiança na providência divina. O que é a ânsia? Dificilmente a ânsia pelo que aconteceu. Sim, pode acontecer um medo, um receio de um mal imaginário, ou então de que alguma coisa acabe acontecendo pela leitura apavorada ou precipitada ou exagerada do momento presente, juntando as coisas, exagerando, projetando, imaginando uma coisa, uma tempestade num copo d'água. Tudo isso precisa ser levado em conta. Claro, há ansiedades e ansiedades. A ansiedade daquele que tem medo da morte e começa a imaginar a morte, que tem medo dos vizinhos, dos assaltos, disso e daquilo outro. Bem, toda pessoa tem uma história com seu complexo de susto, de pavor, de medo, de insegurança, etc. Compreende-se até certo ponto a ansiedade. Não estou querendo dizer que a ansiedade sempre é falta de fé, desconfiança de Deus Todo-Poderoso. Mas se a ansiedade se deve a essa preocupação de garantir o futuro, de antecipá-lo, sem se preocupar com a obrigação, no caso do cristão, reino de Deus e sua justiça, essa ansiedade ela é descabida e pode se enquadrar nessa crítica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pagãos é que se preocupam com tudo isso. Quarta pergunta. As dádivas naturais desse planeta podem ser consideradas providências de Deus para todos os homens crentes e não crentes? Absolutamente sim, corretíssimo. O Senhor Deus, depois que criou o homem, deu para ele o seguinte poder: enchei, crescei e multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Sim, nós temos recursos naturais capazes de aliviar nossas dores, de sanar problemas. Nos últimos 15, 20, 30 anos, uma discussão tremenda a respeito de água. A humanidade poderá, dentro de tanto tempo, sentir carência, falta de água, etc, etc. Eu me lembro, estava aqui em Brasília e chegou uma notícia para mim. Cientistas da Universidade do Estado do Federal do Pará descobriram um aquífero embaixo da terra, lá na região norte do país, capaz de saciar a sede, de aliviar a sede de todo o planeta Terra durante tantos anos. Bote séculos aí. Veja que coisa maravilhosa, o presente de Deus embaixo da... E já temos o aquífero Guarani aqui, já na região centro-oeste e sudeste, etc, etc. O nosso país tão rico em dádivas vegetais, minerais, a nossa fauna, a nossa flora, é verdade. O cuidado que devemos ter da natureza, que é um presente de Deus, sem dúvida alguma, o sinal da providência divina. Já temos a capacidade de transformar água salgada em água potável, já temos a capacidade de canalizar, de conduzir, de cuidar, de aperfeiçoar, de colocar a natureza em tantos âmbitos para a nossa população, para que vivamos bem e mais e com qualidade. Sim, sem dúvida alguma. Isso está longe de acontecer ainda para todas as pessoas, mas estamos caminhando para isso, sim, sem dúvida alguma. São presentes da providência divina. O cuidado de Deus com os homens comporta exatamente isso. Nós pensemos na homeopatia, pensemos nos remédios, pensemos nos fármacos, pensemos nas vacinas, nas descobertas de tantos produtos, de tantas substâncias, em tantas plantas, em tantos animais, nos peixes, enfim, um presente da providência divina. Compete ao homem ler esses sinais e enxergar o cuidado de Deus dando diariamente ao homem. Está tudo aí, vejam, somente estudem, investiguem e, por favor, distribuam isso para todos os seres humanos, sobretudo os mais indigentes, os mais carentes, os mais necessitados. Quinta pergunta: como falar sobre providência divina com irmãos em situação de extrema pobreza? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste, enfermo e fostes ver-me.
A melhor forma de você falar com o irmão em extrema pobreza é calar os lábios e arregaçar as mangas e fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Essa é a linguagem mais eficaz, aquela que vai agradar muito o nosso Senhor no dia do juízo, nesse relato que eu acabei de sintetizar nessas frases. Como irmã Dulce falou para os cristãos e todos os outros seres humanos de Salvador, qual foi a linguagem dela? A caridade. Qual foi a linguagem de Padre Pio? A mesma coisa. A linguagem de Madre Teresa de Calcutá para os coitados de que viviam em extrema pobreza nas ruas, nos becos e nas esquinas das praças, das avenidas das grandes cidades? A caridade. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você que a providência divina seja o norte da sua vida. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Não esqueça, Ele tem cuidado de você. Mas lembre-se também que você é um instrumento da providência divina para levar alívio, socorro, na medida de suas posses, com seu sorriso, com sua generosidade, com sua ciência, com sua capacidade de falar. Somos todos instrumentos importantes da providência divina. Cristo, o Providente, e nós que pertencemos a Ele, somos a providência de Cristo. Um grande abraço, até o próximo encontro.